Nós queremos saber o seguinte: para onde vai o Brasil? O Brasil está numa situação bem crítica e alguns não estão enxergando isso. Porque quando se olha os números da economia real, Emílio, parece que as coisas estão indo bem, né? O PIB vai crescer 2,5%, o desemprego 5,7%. Aí você tem algumas pessoas saindo da linha de pobreza, e daí você fala, bom, então a economia está indo muito bem, né? Essa é a narrativa aí, é isso que o governo conta. Mas tem uma segunda parte que o governo não conta, que tem muita sujeira aí embaixo do tapete. Então, o que está acontecendo com o Brasil? Apesar dos dados da economia real, tá indo muito bem. Você tem... O Brasil está gastando tanto quanto o Bolsonaro gastou na pandemia. Tem um dado que chama necessidade de financiamento do setor público. Ou seja, é quanto o governo arrecada, aí tira o que ele gasta, e aí ele precisa... Falta dinheiro e... Isso, aí falta dinheiro, ele vai lá e precisa emitir título, ganhar dívida. Está chegando aí a 1 trilhão já a necessidade de financiamento do setor público. O Bolsonaro, na época da pandemia... O que significa... Vocês veem isso com coisas difíceis. Isso. O que é esse 1 trilhão do... Financiar? Necessidade que o governo precisa se financiar. Então, o que é esse dinheiro? Isso, porque pagar o quê? É para pagar todas as contas. Então, por exemplo, como é que o governo tem dinheiro? Ele arrecada através dos impostos. Certo, que a gente paga. Isso, todo mundo paga imposto e tal. 34% do PIB, mais ou menos, é o valor de impostos do Brasil. E aí o governo vai lá e gasta. Certo. Bom, se ele gasta menos do que ele arrecada, não tem problema. Ele faz um caixa. Ele faz um caixa lá, guarda, é o que chama de superávit primário, né? Então o governo vai lá e gasta. Se o governo ele gasta muito mais do que ele arrecada, da onde tem o dinheiro? Ele vai lá e precisa se financiar. Então, ele emite dívida. E aí é isso que a gente chama de necessidade de financiamento do setor público. Ele emite esses títulos do Tesouro Direto. Exato. Ou seja, as pessoas emprestam dinheiro para o governo e conforme o risco percebido pelas pessoas, mais eles vão ter que pagar. Agora, o Emílio falou antes, depois eu vou perguntar para o Alan também, da situação atual, fazendo um paralelo com a Dilma. Lembrando que a Dilma segurou preços de luz, segurou preços da Petrobras, impondo a maior perda. E logo no ano seguinte, a população se revoltou, causando até, implicando no impeachment. O impeachment teve o negócio da pedalada? Teve. Mas se não tivesse, talvez, a população nas ruas, isso não aconteceria. Diante disso, o que a gente tem de semelhança e o que tem de diferença do momento atual e provavelmente 2026 com o ano que era a reeleição da Dilma? Algumas pessoas podem dizer que a gente está numa situação semelhante à da Dilma. É isso aí. Eu vou além, eu digo que é pior do que a Dilma estava nessa situação. Por quê? Porque era isso. Quando você tinha 2013, 14, bolsa indo bem, desemprego baixo, juros baixos pela caneta, e daí desemprego... O mercado de trabalho bombando e todo mundo fala, olha, a economia tá bom. E aí muita gente falava, não tá gastando muito, o déficit está crescendo, o endividamento está subindo e se der uma crise, os investidores vão parar de investir, vão parar de contratar e vai ter uma crise maior ainda. Deu no que deu, o que você falou. Agora a gente está na mesma situação. Alguns dados da economia real aparentemente bem, só que 8 a cada 10 famílias estão endividadas. Esse é o maior dado, esse é o maior número da série histórica. 3 em cada 10 famílias têm alguma dívida atrasada. E o número de falências também nunca foi tão alto. Então, aí você fala assim, mas isso pode ser que melhore. Não vai melhorar, porque com juros a 15%, isso continua pressionando as famílias, que estão com essas dívidas altas. E daí, ano que vem a eleição, um governo populista, um governo que vai tentar fazer de tudo, porque isso não é exclusividade só do Lula, todo mundo faz isso, mas o PT faz mais do que ninguém, vai gastar muito, ou seja, os juros não vai reduzir. Então a gente está num momento parecido com a da Dilma, com uma diferença. É que, na época da Dilma, o endividamento estava 60%. Agora já está... E agora já está acima de 70%, batendo ali para os 80%. Então, essa é a primeira diferença. E a segunda, como eu falei, o déficit do governo lá, a necessidade de se financiar, agora, um tri. Na época da Dilma, 600 bilhões. Ou seja, as nossas contas públicas estão pior do que a da Dilma. E aí tem um dado interessante aqui, Alan e Sami, que é o seguinte... Dos últimos 40 anos, se você pegar de 1980 a 2000, antes da pandemia, vamos pegar antes da pandemia, 40 anos,
o Brasil teve 26 anos bons e 14 crises. 14 crises. Ou seja, o Brasil, quando você compara com o resto do mundo, a média de um país desenvolvido foi 3 crises nesse período. O país que teve mais, e o Marcos Lisboa fala muito sobre isso também, teve 7 crises. Ou seja, a gente tem muita crise. A última foi na pandemia, no Covid. Então, eu não tenho dúvida que a crise vai chegar e acho que agora ainda você vê quase como se fosse um alcoolismo, né? O governo dando bebida ali, parece que está tudo bem. Mas a crise vai chegar por quê? Porque o Brasil é um país que tem muita crise. Então, eu não tenho dúvida que isso daí vai chegar. Eu quero estar errado, eu queria estar errado, mas eu acho que eu não estou errado. Não, e a coisa só não piorou mais, né? Porque o Banco Central, ainda a mão de ferro, consegue segurar a situação. Que é a única coisa que diferencia daquela época, também, né? Porque naquela época, supostamente, tinha uma interferência no Banco Central. Tombini, né? Então, exatamente. O cavalo de pau. Baixando a taxa de juros no porrete estatal e aí gerando um aquecimento artificial da economia e veio a inflação. Agora, o Banco Central, independente, né? Foi aprovada a independência em 2020, né? Se eu não me engano. Então está mais blindado. Se não fosse isso, Siqueirinha, para mim, a crise já teria ocorrido. Mas eu concordo, a situação fiscal é muito mais preocupante hoje do que naquela época por conta desses dados aí que você falou, né? Beleza. Dívida 80% do mas PIB. Tem uma coisa. Todas essas bolsas que o Lula tá dando, que vai fazer Bolsa Gás, Bolsa Luz, Bolsa o que lá, tá tendo aprovação no Congresso. Aí, ó. E a oposição? Eu sei que você não é deputado federal, mas cara, a nossa oposição tá passando tudo, assim. Ou seja, eu vejo a oposição como cúmplice. Mas o que funciona aqui não é que é oposição. Porque como é que esse governo se mantém se você começa a dar os números? Tá com os intelectuais, você pegar os intelectuais estão lá, os artistas estão... As ideias são as mesmas, de 100 anos atrás. Exato. Aí você vê os artistas com ele, a imprensa, uma boa parte da imprensa, a maioria, tá, né? governo, o político à venda, claro. E agora os togados. O Centrão. E agora os togados também estão. Sim. Então é difícil. É muito grande a máquina. A máquina para derrubar é muito trator. difícil. É muito difícil. Porque hoje em dia, pode ver, é o que a gente estava falando aqui, não tem mais ideia. Sim, o Congresso é 100% conivente, ideológico, fisiológico. E a gente está trabalhando com nome. É nome. Você pode ver, é Lula ou Bolsonaro. Sim. Não tem ideia. Não é Não discutir. tem princípio. Não tem planejamento nenhum. Princípio. Os princípios que você Não gosta, tem. não tem. Plano de governo, plano de Brasil, não tem. Não existe isso. Por exemplo, fala que é populismo. Não sei se é populismo. Talvez é assim que a turma quer. E vamos assim, né? As coisas são assim porque tem um motivo, é isso. Porque o cara lá do Centrão, fisiológico, não tem ideologia nenhuma. Então, obviamente, eles são grande parte do problema. Porque daí ele fala assim, fica muito fácil, né? Que o governo precisa economizar e cortar gastos. Sim, mas não mostra como fazer, né? Não, e pelo contrário, ele fica pedindo, tá bom, então vamos cortar das suas emendas parlamentares? Não, veja bem. Aí não. Preciso de 50 bilhões. corte de Mas, gasto governo, pros você outros. precisa cortar o gasto, tá? Mas, olha, eu quero 50 bilhões de emenda parlamentar. Então Bolsa Gás, tá? Porque talvez não faça sentido. Isso é uma política... Olha só, o Partido dos Trabalhadores prometeu, né? Tirar o pobre da pobreza, um monte de coisa. O que a gente tá fazendo, voltando nas políticas de 1980, do Fernando Henrique. O gás era o auxílio gás que tinha lá atrás. O pé de meia era o Bolsa Escola que tinha lá atrás. Então, daí o que fez? O Fernando Henrique fez essas políticas que faziam algum sentido na época. Veio o Lula, falou, vamos empacotar tudo num programa só, que ao invés de eu dar para um fim específico, a pessoa vai gastar, um programa liberal, vai gastar do jeito que acha que gasta. Só que aumentou muito. Né? Agora você tem um Bolsa Família, que aumentou muito, e além disso ele está dando agora o Bolsa Gás, o pé de meia, mas etc. tem um outro problema na economia, que a gente já falou aqui outras vezes, que é o seguinte: muitas vezes, para o cara ter um salário mínimo, então o cara que trabalha num supermercado, que trabalha no varejo, não compensa, porque se ele não trabalhar, ele vai conseguir fazer uns bicos, vai ter todas essas bolsas, e aí o setor não consegue contratar. Aí fala assim, não, por que ele não paga mais? Porque se ele pagar mais, ele não consegue operar. Quebra. Ou vai ter uma inflação, assim. Então, você não acha que a gente teve um processo de aumento nos valores de bolsas?
em todos os governos que levaram uma situação meio Sim. disso. E aí o sucesso do programa de auxílio deveria ter menos gente. Sim. E a gente tem mais. O maior competidor do empresário chama-se governo. Porque quem que vai querer trabalhar quando você pode ganhar? Se você tá, se o cara tá preso, ele tem auxílio reclusão. Aí o cara tem, auxílio gás. Aí o cara tem Bolsa Família. E aí você já tem agora pessoas com 20 anos recebendo Bolsa Família. Então, o maior competidor do empreendedor, do empresário, chama-se governo, porque os benefícios sociais ficaram muito grandes, a ponto de não se torna atrativo você ir trabalhar para ganhar menos às vezes ou a mesma coisa. Mas isso é um sinal de país doente. Ô, Siqueirinha, eu somei o número de pessoas que optaram por não trabalhar. População em idade ativa pode trabalhar, mas optou por não trabalhar, certo? Seja porque ganha bolsa, porque é herdeiro, qualquer que seja o motivo, mas os desempregados. A gente tem, mais ou menos, 72 milhões de pessoas que não trabalham. Isso é desperdício. Eu estou falando, a população do Brasil adulta chega a mais ou menos a 180 milhões, incluindo idosos e crianças. Ou seja, você tem mais de um terço, né, que não trabalha. Como é que o país vai desenvolver? Um país em desenvolvimento, cuja mão de obra, 72 milhões de pessoas não trabalham nesse país. Não tem como. Exato. E, em parte, por conta desses incentivos. E muitas vezes a gente premia o insucesso. Então é isso. A partir do momento que eu falo assim, eu vou dar um benefício só se a pessoa não estiver trabalhando, só se a pessoa estiver desempregada. Qual é o incentivo que você cria? Eu vou te... O primeiro incentivo é ir para a informalidade. Sim, é mais fácil. Se você tiver um emprego, você fala, não me registra porque eu perco o benefício. Mas como reverte isso? De repente o governo dá mais subsídio para a empresa, alguma coisa para você incentivar, contratar essas 70 milhões de pessoas que não querem fazer nada? Você não pode dar benefício que premia o insucesso. Você pode fazer alguma coisa de transição em que mesmo que ele estiver trabalhando, ele consiga receber parte ainda. Então, por exemplo, essa ideia não está longe de acontecer e tal, mas por isso que muita gente fala em renda básica universal. Porque daí todo mundo receberia, né? Isso daqui uns 100 anos acho que vai... Tem diversos países ainda. Né, não ele dá porque tem gente pagando. Por exemplo, diz que na conta de luz vai ter benefício para 60 milhões de pessoas. 140 milhões vão pagar. O governo ele gastava 6 bi, agora vai passar para 13 bi. Se alguém está pagando, ele vai buscar esse dinheiro. Só que agora não adianta mais ele cobrar. Porque mesmo cobrando, bateu o recorde agora. Sim. A gente mostrou aqui. Nunca arrecadou tanto. E nunca deveu tanto. Sim. Então chegou no momento que não tem como voltar para trás. Tirar. Entendeu? Então esse é que é o problema. Porque esse é o problema. Não tem mais saco para tirar o dinheiro, não tem mais como assim raspar. Que o Brasil resolveu os problemas de déficit público. Primeiro que não resolveu, mas foi sempre arrecadando muito. Porque é muito mais fácil você passar no Congresso um aumento de imposto e você consegue na hora. Para você reduzir os gastos, você precisa mexer em PEC, aí precisa ter maioria, e daí você não consegue. Então, assim que o Brasil resolveu o problema, tentou resolver o problema fiscal, sempre aumentando imposto, e você não consegue reduzir os gastos. Então, o que acontece? O Brasil, ele tem uma política que ele intensifica as crises. Porque quando o país está indo bem, ele gasta. Porque ele fala assim, tá indo bem, vou gastar. Só que esses gastos, eles só viram salário e aposentadoria. Todos os gastos do Covid viraram salário e aposentadoria. E quando vem a crise, que o justo é, eu vou reduzir os gastos, você não consegue. Porque os gastos estão rígidos, estão na Constituição, você não consegue mexer. Então, você gasta demais nos momentos bons, não consegue, você só consegue frear um pouquinho a velocidade de crescimento. E aí a gente fica um país sempre que... Agora 34% do PIB. E se ainda tivesse serviços bons, ok. O problema é que isso não se traduz para a sociedade em termos de serviços de qualidade.